Eu venho desde domingo tentando achar uma frase que pudesse definir o meu amigo Ayrton Senna. Não encontro. ここで皆さんに非常に残念なニュースをお伝えしなくてはいけません。なんとか最後の力を振り絞ってほしいと思っていたアイルトン・セナですが、先ほど亡くなったというニュースが入ってまいりました。どういうふうに伝えていいかわからないですよね。そうするとDizem que não há nada mais brasileiro do que um da Silva, e eu concordo plenamente. Se o Brasil teve um verdadeiro herói, sem dúvida, foi o Ayrton Senna da Silva. E quando eu digo herói, não falo apenas no sentido esportivo. Ele ajudava os mais necessitados, inspirava pessoas e até parecia ter uma espécie de superpoder. Para você ter uma ideia, até a Marvel se inspirou nele. Mas será que você realmente conhece a trajetória completa do Senna? Hoje vamos mergulhar na vida pessoal, carreira, projetos sociais, rivalidades, momentos icônicos e, claro, na trágica despedida que marcou o mundo. Então prepare-se para uma viagem cheia de emoção e venha comigo conhecer toda a história desse ícone. Se você tem mais de 30 anos, com certeza você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Mas se você for mais jovem, já aviso, você está prestes a descobrir um novo ídolo. Não é exagero dizer que Ayrton Senna foi uma lenda da vida real. Até hoje, campeões internacionais se emocionam só de mencionar seu nome. Para você ter uma ideia do impacto dele, imagine um único assunto no qual 100% dos brasileiros concordaram. Isso aconteceu. E o tema era Senna. Então não saia daí, porque esse vídeo está recheado de momentos eletrizantes. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e comenta sugestões para os próximos vídeos. Pode ser sobre ciências, histórias, curiosidades. Comenta aí embaixo, seu apoio faz toda a diferença. Já faz 3 décadas que perdemos Ayrton Senna, mas sua memória continua viva, sempre presente. Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Mas o que será que fazia dele uma figura tão especial? Desde cedo, ele demonstrava coragem, dedicação e superação. O próprio Senna costumava dizer que tudo o que conquistou foi fruto de trabalho árduo, determinação e uma vontade imensa de atingir seus objetivos. E não pense que o seu legado ficou restrito ao Brasil. Ele é reverenciado no mundo inteiro. Mas antes de falarmos das conquistas, vamos voltar ao começo dessa história, o nascimento de uma lenda. Ayrton Senna nasceu em 21 de março de 1960, em São Paulo. Desde pequeno já mostrava que tinha gasolina nas veias. Com apenas 4 anos ganhou seu primeiro kart, um presente do seu pai Milton. O kart foi construído de maneira improvisada, usando um motor de cortador de grama. Mal sabia ele que aquele brinquedo daria início a uma trajetória lendária. Não demorou para Senna levar as corridas a sério. Com 13 anos começou a competir profissionalmente e já na sua primeira corrida oficial largou na pole position. Para quem não entende muito de automobilismo, pole position significa largar na frente, após ser o mais rápido nos treinos classificatórios. Voltando à primeira corrida de Senna, mesmo enfrentando adversários mais experientes, Senna mostrou sua garra logo de cara. Nessa primeira corrida, liderou quase todo o percurso, mas acabou perdendo o controle do kart devido à pista molhada e sofreu um acidente. Em vez de se abalar, ele transformou isso em motivação, começou a treinar diariamente para se tornar imbatível nessas condições, e essa decisão mudou tudo. Pouco tempo depois, Senna conquistou seu primeiro título de kart e passou a colecionar vitórias, sempre com sangue nos olhos para vencer. Para ele, competir era bom,
mas vencer era essencial. Aos 17 anos, conquistou seu primeiro grande campeonato, o Sul-Americano de Kart. Depois disso, dominou o kartismo nacional até decidir seguir carreira no automobilismo profissional. Em 1982, aos 22 anos, Senna deu um passo importante ao ingressar na Fórmula Ford, categoria de base para a Fórmula 1. Nessa fase, conquistou diversos títulos e refinou suas habilidades, se destacando como um dos pilotos mais promissores do mundo. E se alguém tinha dúvidas do seu talento, bastava ver um detalhe impressionante: ele foi capaz de vencer uma corrida inteira com um carro sem freio. Eu hoje não faria isso absolutamente. Eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Senna sempre foi um competidor obstinado, disposto a ir além dos limites. Esse foco e dedicação foram fundamentais quando ele finalmente chegou ao ápice do automobilismo, a Fórmula 1. É um novo talento brasileiro surgindo nas pistas. Ayrton Senna ocupa a segunda posição e passa por Niki Lauda. A estreia de Ayrton Senna na Fórmula 1 aconteceu em 1984 e logo nos primeiros anos ele já estava deixando todo mundo de queixo caído. Seu talento era evidente e com pouco tempo se tornou uma grande estrela. Começando por equipes menores como Toleman e Lotus, Senna rapidamente chamou a atenção dos gigantes da categoria e foi contratado pela McLaren, onde viveu sua fase mais vitoriosa. No seu primeiro ano na equipe, já conquistou o título mundial, mas ele não parou por aí. Em 1990 e 1991, Senna se tornou tricampeão mundial, sendo na época o piloto mais jovem a conseguir esse feito. O que mais impressionava não era só a quantidade de vitórias, mas seu estilo único de pilotagem. Ele era agressivo, destemido e extremamente técnico. Um dos momentos mais icônicos foi sua performance em corridas debaixo de chuva. Aí, meu patrão, ninguém segurava o Senna. Provas como o GP de Mônaco em 1984 e o GP de Donington em 1993 são lembradas até hoje como algumas das melhores corridas da história da Fórmula 1. No GP de Donington, por exemplo, Senna largou na 4ª posição e em menos de 2 minutos já estava na liderança. Isso era simplesmente inacreditável. Nenhuma história sobre Ayrton Senna estaria completa sem mencionar sua lendária rivalidade com Alain Prost. Os dois tinham estilos completamente opostos. Enquanto Senna era ousado e arriscava tudo para vencer, Prost era calculista e priorizava a consistência. O duelo entre eles ficou ainda mais intenso quando passaram a ser companheiros de equipe na McLaren. O clima era tenso, com batidas de propósito, provocações e discussões nos boxes. Mas no final das contas, a rivalidade se transformou em respeito. Após se aposentar, Prost chegou a admitir que Senna foi seu maior adversário e que ele sentia falta dessa competição. No aniversário de 30 anos da morte de Ayrton Senna, Prost postou uma homenagem emocionante, dizendo que gostaria de rir ao lado dele mais uma vez. Senna era muito mais do que um piloto. Em uma época de crise e dificuldades no Brasil, ele representava um símbolo de esperança. Suas vitórias traziam alegria ao povo e uniam o país em uma forma rara de se ver. Além disso, ele sempre teve um forte compromisso social. Senna acreditava no poder da educação e ajudava crianças carentes. Após sua morte, sua família criou o Instituto Ayrton Senna, que até hoje impacta milhares de vidas. Mesmo após 3 décadas de sua partida, Senna continua sendo um dos maiores orgulhos do Brasil. Sua história inspirava atletas, fãs e qualquer pessoa que sonha em superar desafios e alcançar seus objetivos. Senna sempre foi um cara mais sossegado, na dele. Ele não tinha essa de ser flagrado ficando com mulheres. Ele teve poucas namoradas na vida, por volta de 5. Sempre tentou ser muito discreto com as relações dele e não teve nenhum filho. A primeira namorada dele foi uma moça chamada Liliane,
Eles estavam namorando quando Senna teve a oportunidade de sair do país para correr na Inglaterra. Então eles se casaram e foram viver juntos em Londres. Mas o casamento durou menos de um ano, até que Liliane pediu o divórcio. Mais tarde, lá em 1988, ele começou a namorar a Xuxa, e a mídia enlouqueceu. Esse era o casal queridinho da época, e eles ficaram juntos por 2 anos. Mas o relacionamento acabou por conta do controle que o empresário da Xuxa tinha sobre ela. Depois disso, ele namorou uma anônima chamada Cristine Ferrão. Eles chegaram até a morar juntos, mas foi ela quem terminou o namoro por causa de ciúmes. Adriane Galisteu foi a última namorada do Senna. Apesar da família dele não ir muito com a cara dela, eles ficaram juntos por 1 ano e 1 mês, até o último dia, quando o acidente aconteceu. Outra curiosidade é que Senna era fissurado por aviação. Ele chegou até a pilotar helicópteros sempre que podia. Além disso, andava de jet ski, esqui aquático, jogava tênis. Até na hora do lazer, Senna só queria saber de esporte. Mas nem tudo nessa história é alegria. Bom, foi um fim de semana assombroso, que marcou para sempre o Grande Prêmio de San Marino. No dia 1º de maio de 1994, 2 dias antes, na sexta-feira, durante os treinos livres, Rubens Barrichello, que corria pela Jordan, sofreu um acidente feio. Ele perdeu o controle do carro e chegou até a capotar, mas felizmente ficou bem. Sofreu uns arranhões e quebrou o nariz, o que deixou fora da corrida no fim de semana. No dia seguinte, no sábado, era mais um dia de treino, e aí a coisa escalou para outro nível. Por quê? Porque nesse dia, o piloto Roland Rasenberg, que corria pela Syntec, bateu com tudo na curva Villeneuve, e foi um acidente bizarro. O resgate chegou a levá-lo ao hospital, mas ele morreu 8 minutos depois. É lógico que isso abalou demais o Senna e toda a comunidade da Fórmula 1. Esses 2 fatos tinham feito o GP de San Marino uma corrida tenebrosa. O clima era de luto e de alerta. Senna brigou para que a corrida fosse cancelada. Ele tentou de todas as formas impedir que a corrida acontecesse, e alguns pilotos até concordaram com ele. Ele chegou a se recusar a participar do treino de classificação no sábado, mas a pressão era muita de todos os lados. Então ele acabou sendo obrigado a cumprir os contratos, como todos os outros, e o Grande Prêmio de San Marino se manteve. Só que o mundo não sabia que outra tragédia estava prestes a acontecer. No domingo, Senna ainda estava abalado com a perda de Rasenberg. Mesmo assim, como a corrida se manteve, ele estava lá para correr pela Williams. Ele até largou na pole position. E logo na largada aconteceu um acidente envolvendo outros carros, o que trouxe o safety car para a pista. Os carros foram obrigados a diminuir a velocidade para garantir a segurança enquanto os destroços eram retirados. Ali, Senna estava visivelmente incomodado com a situação. Ele nem queria que a corrida acontecesse, e logo de cara já rolava um acidente. O safety car saiu da pista depois de algumas voltas, e a disputa continuou normalmente. Senna dirigia o Williams azul e disparava na ponta. Logo atrás dele vinha o Michael Schumacher, e era uma briga boa para ver quem ficava na liderança. Mas na 7ª volta, Senna entrou na curva Tamburello, uma das mais rápidas do circuito. E pasme, essa foi a mesma curva que provocou um acidente no começo da corrida. Senna era o mestre da alta velocidade, mas nessa 7ª volta ele perdeu o controle do carro. Senna bateu forte. Ele vinha em primeiro, escapou. Muita gente diz que foi por causa de uma falha na barra de direção. Ele estava extremamente rápido quando saiu da pista e bateu contra um muro de concreto. Quando isso aconteceu, ele ainda estava a cerca de 211 km por hora. A pancada foi tão forte que um braço de suspensão do carro se soltou e perfurou o capacete de Senna, atingindo seu cérebro. Mas a causa real da morte foi o impacto brutal da batida. A velocidade era altíssima e quando o carro chocou com um muro, a cabeça dele foi com tudo na proteção traseira. Ele sofreu uma fratura na base do crânio, um ferimento ainda mais grave do que a perfuração do capacete. O choque foi enorme para o mundo.
A batida foi tão violenta que pedaços do carro voaram para todos os lados da pista. A corrida foi paralisada na hora. A equipe médica chegou ao local o mais rápido possível e o mundo inteiro assistiu ao vivo o trabalho frenético para salvar a vida dele. A batida foi transmitida ao vivo e Galvão Bueno, com a voz triste, narrava aquele momento. Apesar dos esforços para reanimá-lo, Senna não resistiu. Ele foi declarado morto ainda na pista, mas a notícia só foi divulgada mais tarde no hospital. O mesmo hospital onde Roland Rosenberg havia sido levado um dia antes e também não resistiu. Senna morreu com apenas 34 anos. Mesmo com essa batida violenta, a corrida continuou depois que ele foi retirado da pista, mas ninguém mais tinha clima para a corrida. No fim, essa corrida também marcou a primeira vitória de Michael Schumacher no circuito de Imola. O funeral de Ayrton Senna foi uma das maiores comoções que o Brasil já viu. O corpo chegou ao Brasil pelo aeroporto de Guarulhos e o cortejo percorreu mais de 30 quilômetros pelas ruas de São Paulo, acompanhado por uma verdadeira multidão. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, nos dias 3 e 4 de maio de 1994. O caixão ficou exposto para que as pessoas pudessem se despedir. Ele foi coberto por uma bandeira do Brasil e sobre ele colocaram um capacete amarelo de Senna. Cerca de 8.000 visitantes por hora passaram pelo salão. A fila de pessoas virou a madrugada. O velório durou quase 24 horas. Senna recebeu todas as honras oficiais, como chuva de rosas, voo da Esquadrilha da Fumaça e tiros de canhão. No enterro, estavam presentes várias personalidades, incluindo Rubens Barrichello e Alain Prost, seu amigo rival. Prost foi um dos que carregaram o caixão de Senna. O impacto da morte de Senna trouxe mudanças radicais na segurança da Fórmula 1. O acidente marcou o fim de uma era no automobilismo e deu início às novas regras mais rígidas para garantir a segurança dos pilotos. Até hoje, Senna é lembrado como um ícone no Brasil e uma inspiração para o mundo. E o que Senna representa para você? Comenta aqui embaixo e vamos prestar essa homenagem a ele. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Tem mais um vídeo te esperando aqui na tela agora mesmo. Não esquece de deixar seu like e até a próxima.